Olá, seja muito bem-vinda à Imersão Feng Shui. Muito prazer, eu sou a Bruna Veiga, sou especialista em Feng Shui, criadora do método Óleo de Feng Shui e hoje eu tô aqui para a gente dar início à nossa Imersão Feng Shui. Essa imersão é uma série de 4 aulas onde eu vou te ensinar como destravar saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar através da harmonização da sua casa. E você vai ver que isso é muito mais simples do que parece, muito menos místico, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada de ter que reformar a sua casa ou mudar todos os móveis de lugar ou mudar toda a sua decoração. É muito mais simples que isso e aqui eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer isso aí na sua casa. Inclusive, eu quero já começar te perguntando, para a gente ir alinhando quem está aqui junto comigo nessa imersão, eu quero saber se em algum momento você já sentiu que a tua vida estava travada, ou se você sente isso hoje, né, que a tua vida tá travada, que por mais que você se esforce, parece que as coisas simplesmente não fluem como você gostaria. Às vezes, né, algumas de vocês podem sentir isso com relação à saúde, parece que a saúde é muito fragilizada, a tua saúde ou a saúde dos teus familiares, é tudo muito frágil, estão sempre doentes, ou às vezes é questão de dinheiro, vocês trabalham, se esforçam, mas o dinheiro nunca sobra, parece que o dinheiro entra e já vai embora. Ou parece que não tem harmonia dentro da sua casa. Você se esforça por isso, você trabalha, você intenciona isso, mas parece que ter paz dentro de casa é um sonho distante demais para você. Se você se identifica com alguma dessas situações aqui, nesse momento eu quero te convidar a respirar fundo, porque o que eu vou te apresentar aqui nessa aula, nos próximos minutos, na nossa imersão, né, ao longo dessas aulas, pode ser justamente a resposta que você tanto estava buscando para solucionar essas questões. Eu preparei um evento online para vocês participarem e quando eu te convidei para participar desse evento, a minha promessa foi bem ousada, né? Eu falei que ao final desses 4 dias você vai saber exatamente como destravar saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar usando o poder que está aí nas tuas mãos, mas que você nunca tenha trabalhado intencionalmente, nunca tenha olhado com consciência para isso, que é a energia da tua casa. Então, deixa eu te explicar como que eu organizei isso dentro desse evento para poder cumprir isso que eu tô te prometendo. A gente vai ter 4 encontros, tá? São 4 aulas que vão acontecer sempre às 19 horas. Então, uma aula hoje, segunda-feira, uma aula amanhã, terça-feira, uma aula na quarta-feira e a última aula na quinta-feira. Cada uma dessas aulas foi desenhada para te dar uma pecinha de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que ao final das 4 aulas a gente vai montar e ele vai ser capaz de transformar a tua vida e da tua família. Então, o que você vai aprender nessas 4 aulas? Hoje a gente está aqui na aula 1, né? Essa é a aula do despertar da guardiã do lar. Inclusive, daqui a pouco eu vou te explicar, você vai entender o que é uma guardiã do lar. Mas hoje aqui você vai descobrir o que realmente pode estar impedindo a tua vida de fluir, como que a tua casa, você vai entender, né, como que a tua casa é um reflexo direto de tudo que acontece com você. E o mais importante, você vai receber um exercício prático hoje, super simples, tá? Que não vai te custar nada, que você vai poder fazer hoje ainda, nessa noite mesmo, beleza? É um exercício que ele já gerou transformações incríveis das minhas alunas. Inclusive, eu trouxe aqui, né, o depoimento das minhas alunas. Eu tapei aqui para não dar um spoiler, né, para não já contar qual é a técnica. Mas esse exercício que eu vou passar para vocês no final dessa aula de hoje gerou isso aqui, ó, para Cássia. Ela fez a prática e já recebi uma notícia ótima. Um processo que estava aguardando desde março de 2021 liberou dinheiro. E mesma coisa para Miriam. A Miriam também, ela aplicou a técnica aqui. No dia seguinte, meu filho foi chamado num concurso que ele passou. Então, hoje ainda você vai estar aprendendo qual técnica é essa e como fazer ela aí na sua casa. Então, fica aqui até o final, tem muito conteúdo, muito ouro para vocês. E no final dessa aula, você vai ter justamente essa atividade prática, tá? Aí, na aula de amanhã, na aula 2, você vai aprender
a técnica poderosíssima para você começar a manifestar os teus desejos para as 9 principais áreas da tua vida. Então você vai aprender como que você atrai exatamente o que você quer, quando você quer, para diferentes aspectos da sua vida e da sua família também. Essa técnica a gente chama ela de técnica do envelope vermelho. Você vai aprender exatamente o que é e como fazer ela, tá? Na aula 3, a aula 3 vai ser o mapa do tesouro. Acontece na quarta-feira e lá você vai aprender o passo a passo para aplicar o Baguá, que é um mapa que revela onde está cada área da sua vida dentro da sua casa. A área do dinheiro, a área da saúde, a área do relacionamento, a área da... Enfim, são 9 áreas no total e você vai descobrir onde estão cada uma dessas áreas aí dentro da sua casa. E aí, quando você descobrir isso, você vai entender tantas coisas. Por que certos aspectos da tua vida parece que estão travados, parece que estão esquecidos, parece que estão bloqueados. A tua casa vai te mostrar exatamente por que isso está acontecendo. E por fim, na aula 4, na quinta-feira, você vai ter a aula do destrave definitivo. Então, ali a gente vai juntas destravar de uma vez por todas a tua vida para que você tenha um caminho claro para ter uma vida mais leve, uma vida mais fluida, uma vida mais próspera, a vida que você merece, né? E aqui tem um detalhe importante. Quem tiver ao vivo comigo assistindo lá a aula de quarta-feira, quando eu liberar ela para vocês às 19 horas, ela vai ter uma surpresinha, tá? Porque tem algumas coisas que eu separei ali justamente para honrar as pessoas mais comprometidas. Inclusive, você vai ver aqui que eu gosto muito de comprometimento. Prova disso é que todos esses slides que eu vou mostrar aqui para você hoje, eu vou estar mandando ele de presente para vocês lá no grupo do WhatsApp. Os slides da aula de hoje, os slides da aula de amanhã, os slides da aula de quarta, enfim, todas as aulas têm seus slides ali, tudo bonitinho. E eu vou estar dando de presente esses slides para vocês, mas não é todo mundo que vai conseguir acessar esses slides. Vai conseguir acessar esses slides quem tiver a palavra-chave. Cada aula tem um slide, cada slide tem uma palavra-chave, que eu vou estar revelando no meio do conteúdo da aula. Por quê? Porque eu quero honrar as pessoas realmente comprometidas. Quem está aqui assistindo, prestando atenção, concentrada, presente de verdade. Então, hoje ainda nessa aula, eu vou liberar a palavra, revelar, né, a palavra-chave para você abrir depois os slides dessa aula que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa para começar a deixar vocês com os olhinhos brilhando. Eu fiz a promessa aqui forte, né, de você destravar saúde, prosperidade e harmonia, e te mostrei que você vai conseguir isso através dessas técnicas que eu vou ensinar aqui nessas 4 aulas. Mas para você já começar a ter um gostinho disso, eu quero te mostrar o que pessoas que já aplicaram essas técnicas aqui, o que elas conquistaram na vida delas. Olha só. Minha saúde estava... Eu já tinha ficado hospitalizada e eu já tinha ido pro hospital. Eu achava que eu tinha tido até um derrame, porque eu fui totalmente torta. Então já não era mais a minha casa doente. Literalmente, eu estava ficando doente. Um dia, eu amanheci um caroço nessa região, que é a região da criatividade. No mesmo dia, eu peguei, fui lá e corrigi a área da criatividade, assim, com aquela intenção toda. No outro dia, eu amanheci e já não tinha mais nada. Já fiz uma viagem agora em agosto. Em setembro, eu ganhei uma viagem. E em outubro, eu vou para São Paulo. E isso tudo depois de harmonizar a área dos amigos e do trabalho. Funcionou tanto que a minha agenda hoje triplicou. Eu harmonizei a área dos relacionamentos também, foi muito rápido. Eu acho que eu harmonizei num dia, no outro dia um amigo meu mandou mensagem, enfim. E rendeu, né? Nós somos mais que amigos. Eu estava num processo um pouco deprimida, cansada, exausta de trabalho. Eu tinha muitas dores nas pernas, dor lombar. Eu brinco que eu não dormia, eu fritava na cama, né? Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E eu não tinha posição. Então não era um sono reparador, não era. Eu acordava cansada, aquela coisa toda, cheia de dor ainda. Hoje eu durmo a noite toda, entendeu? Eu estava no processo de reabrir o meu ateliê, né, de voltar com as pinturas de artesanato. Cada dia, cada semana mais uma aluna, e tá sendo próspero. Ainda tem mais, tem um relacionamento com a minha filha, que a gente brigava muito. Acabou.
É uma harmonia geral. Aí, início de agosto do ano passado, tinha uma pasta cheia de contas, não tinha dinheiro, marido sem emprego, fazendo bico, uma mãe doente e eu com depressão. Um momento que eu tinha desistido. Eu acordava chorando, eu deitava no sofá e eu não tinha vontade de fazer nada. Eu estava totalmente depressiva. Eu não tinha tempo para mim. Na verdade, eu não me amava, né? Eu estava sem amor próprio. Eu mesmo, há um ano atrás, eu não me amava mais, eu não fazia as unhas mais, eu me larguei, de verdade. E hoje já não. Hoje eu olho no espelho e opa, peraí, esse cabelo, e essa unha. Então, você vai se amando, você arruma tempo para tudo. Mas hoje, eu lido com os problemas de uma forma mais... E hoje tá tudo diferente. A minha pressão não sobe mais, eu parei de tomar remédio de pressão. Eu olhei a minha receita de remédio de pressão e falei, nossa, eu nunca mais fui buscar meu remédio. Eu acordava todo dia com dor de cabeça. Tudo acabou. E minha vida financeira, então? Nossa, você não tem ideia. Tem dia que eu recebo dinheiro que fala assim, nossa, mas de onde veio esse dinheiro? Eu lembro que um dia ele chegou em casa, meu marido, ele falou assim, passa das contas. Mas você vai pagar alguma conta? Ele falou, vou pagar todas. E pagou tudo de uma vez. Falou no meu filho. Nossa, meu filho se transformou. Agora é uma criança muito difícil. Ele odiava estudar. Hoje, vai para a escola sem reclamar, ele estuda. Você vai vendo a harmonia cada vez maior dentro de casa. Você vai percebendo a união de todo mundo. Hoje, tudo se transformou, Bruna. Tudo. Não existe aquela Helenice. Eu tinha uma dor de fascite plantar com esporão absurda que eu não aguentava andar. Fui lá e coloquei o meu cristalzinho lá para diminuir o fluxo acelerado. As dores dos meus pés pararam. Então, briga dentro de casa. Eu estava a ponto de me separar. O primeiro resultado que eu tive foi dentro da minha casa, com o meu marido. E eu só percebi depois de 15 dias que eu falei, nossa, tem 15 dias que eu não tô brigando com meu marido. Então hoje a gente tá assim, ó, a gente tá junto. Eu voltei a amar, eu já tinha deixado de amar. Eu comecei a pedir clientes e começou a aparecer gente para fazer compras grandes que não reclamavam do preço. E começou a vir, Bruna. Eu consegui não dar conta da coisa. Entrou. Eu vou te falar, eu tô muito feliz. O Feng Shui abriu as portas para mim. Eu vivo tranquilamente hoje. Demais, né, gente? É de arrepiar, né? E você sabe o que todas essas mulheres têm em comum? Elas chegaram aqui, talvez, do mesmo jeito que você está se sentindo hoje. Cansada, desanimada, desesperada, achando que talvez não tivesse jeito pro problema delas, que elas já tinham tentado de tudo. Achando que aquela era a vida que elas estavam destinadas a ter e que iam ter que aceitar viver daquele jeito. Só que quando elas entenderam que o problema não era elas, o problema não era o marido, o problema não era, enfim, N coisas que talvez elas até ali achassem que era o problema, elas descobriram que o problema era a energia da casa delas. Quando elas entenderam isso, aí tudo mudou, aí que elas tiveram esse nível de resultado. E hoje eu quero te dizer que você pode ser a próxima. Você pode ser a próxima história que eu vou vir aqui contar para inspirar outras pessoas. Já pensou? Imagina só, você acordando com mais energia, com mais disposição, com aquele gás de viver, que você às vezes acha que você perdeu a tempo, você já não é mais a mesma mulher, né? Imagina você tendo um relacionamento que você sempre sonhou, aquele relacionamento onde existe carinho, atenção, presença, que vocês se respeitam. Imagina sobrar dinheiro no final do mês, ter oportunidades aparecendo, clientes, você com uma vida próspera, podendo proporcionar uma vida mais abundante para as pessoas que você ama, tendo aquela sensação de que a vida está finalmente fluindo para você, ao invés de estar tudo sempre contra você. Imagina só, a paz de você acordar de manhã dentro da tua própria casa e ter saúde, prosperidade, harmonia e ver todos os seus vivendo assim também. Isso é possível, isso é 100% real e isso começa hoje, nessa nossa jornada aqui. Então, nessa nossa primeira aula, você vai entender o que pode estar, de fato, impedindo a sua vida de fluir melhor. Essa é a aula do despertar da guardiã do lar. E para começar, eu quero te propor uma reflexão aqui nesse momento da aula, tá? Será que você, sem perceber, começou a normalizar os teus problemas? Sabe aquela vozinha, né, que às vezes vai falando pra gente, é normal nessa idade ter problema no corpo, ou, depois de tantos anos de casamento é normal o relacionamento esfriar, aquela crença, né, toda família briga mesmo, é normal, hoje em dia, né, não tem uma família que tá bem o tempo todo, ou que a tua situação financeira tá difícil, mas você começa a se convencer de que é inevitável, porque afinal de contas tá difícil para todo mundo, né?
A gente ouve tanto isso que a gente começa a aceitar essas coisas aqui como uma verdade absoluta. A gente começa a normalizar esses problemas. E aí, pouco a pouco, você vai se convencendo de que o que você está vivendo é o seu destino, que você tem que aceitar, que talvez você nunca vai ser próspera, que nessa vida você não vai resolver isso, que nem teu marido, teu filho, tua filha não vão mudar, tua família não vai mudar, que aquela dor de cabeça crônica é tua e que você vai morrer com ela, ou aquela dor no corpo que você tem é teu e pronto. Você se acostuma a viver nisso. E é como se fosse, né? Eu gosto de fazer analogia, de explicar, que é como se você se acostumasse a viver num ambiente que tem um cheiro ruim, sabe? Eu não sei, eu já entrei em lugares assim que tinha um cheiro muito forte, né? E aí eu fico pensando, eu entro num lugar e penso, nossa, como é que essas pessoas convivem aqui? Tem uma pessoa trabalhando aqui, tem uma pessoa vivendo aqui, ela não tá sentindo esse cheiro ruim? E a grande verdade é que as pessoas se acostumam com o cheiro ruim. E a gente que chegou ali, a gente percebe, nossa, como é que alguém consegue viver nesse ambiente? Mas a pessoa, ela se acostuma, ela nem sente mais que o cheiro é tão ruim. E por que eu tô falando isso aqui? Porque talvez a energia da tua casa esteja assim, esteja te puxando para ter dor, para esfriar o teu relacionamento, para gerar briga com a tua família, dificuldades financeiras. E no começo isso até te incomodava, mas depois você começou a se acostumar com essas coisas e você nem percebe mais. Você não lembra mais como é que era diferente disso. Mas eu tô aqui, ó, se eu pudesse pegar você pelo ombro aqui, chacoalhar você e falar assim, mulher, pelo amor de Deus, isso não é normal. Não é normal. Você não nasceu para ter uma vida escassa, para viver com dor, para viver com conflito. Ninguém nasceu para isso. A vida que você sonha, uma vida leve, uma vida fluida, uma vida próspera, ela não só é possível, como é seu direito. É possível ter uma vida mais leve, mais fluida e mais próspera. E é isso. Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho. É por isso que eu tô aqui fazendo essa aula para você. E o que eu preciso te apresentar, que talvez você não saiba, por isso que você ainda não vive essa vida, é que o que está te travando, o que está te impedindo de viver essa realidade, é um único motivo que talvez seja uma força hoje invisível para você, mas que ela atua 24 horas por dia, que é o desequilíbrio das energias da tua casa. Isso é causado pelo jeito como os móveis são organizados, pela disposição das decorações, pelo que você tem dentro de casa ou que não tem dentro de casa, pela vibração do teu ambiente. Então, tudo isso, todas essas coisas aqui, elas criam o que a gente chama de um campo vibracional. A gente vai avançar para você entender exatamente como isso funciona, tá? Porque quando a vibração da nossa casa é muito baixa, ela acaba sintonizando a nossa própria energia nessa mesma frequência. E aí você começa a atrair mais e mais situações que vibram nessa frequência baixa, que são situações ruins. Então você acaba se tornando um imã de problemas, um imã de coisas ruins, de dor, de escassez, de briga, de discussão e assim por diante, por causa da vibração tua, que acaba sendo um reflexo da vibração da sua casa. E aqui vem a parte mais importante, né? Isso pode mudar e vai mudar. Hoje, agora, a gente vai aprender isso, você vai sair daqui dessa aula fazendo o exercício justamente para começar a mudar isso hoje, tá? Existe um método, existe passo a passo que vai permitir que você limpe toda essa energia, que você se liberte desse padrão e que você finalmente viva num ambiente que vibra alto, um ambiente que apoia os teus sonhos, que te impulsiona ao invés de sugar, de sabotar tudo, tá? E para te situar, como que eu descobri isso, né? Eu acabei descobrindo isso aqui da pior maneira possível. A gente, né, tem aquele ditado que a gente acaba descobrindo as coisas pelo amor ou pela dor. Eu acabei descobrindo tudo isso aqui pela dor, através dos maiores desafios que eu já tive na minha vida. Eu entendi que a nossa casa tem um poder imenso, né, sobre a gente. E é exatamente essa história, essa descoberta que acabou salvando, literalmente, a minha vida. E eu quero compartilhar aqui com você. Para você entender, vou até ficar aqui no cantinho, né, para te explicar como que isso funciona. Eu morava numa casa o meu quarto ele tinha esse formato aqui, ó.
aqui, o meu quarto tinha esse formato aqui e a minha cama ela ficava nessa posição aqui, tá? Beleza. Num certo dia, voltei do trabalho e eu e a minha, na época, namorada, né? A gente simplesmente resolveu mudar a cama de lugar. A gente pegou aí, se enjoou, fazia muito tempo que a cama tava daquele jeito. A gente simplesmente mudou a cama de lugar, mudou para essa posição aqui. E passaram-se umas 2 semanas, algo em torno disso, a gente simplesmente se separou. E essa foi a gota da água do caos que eu tava vivendo. Nessa época eu tinha meus 20 e poucos anos e parecia que a minha vida tava desmoronando. Sinceramente, parecia isso. Todas as áreas da minha vida parecia que estavam ruins. O meu relacionamento, né, tava ruim e chegou num ponto que a gente não conseguiu se sustentar, a gente se separou com 7 anos de relacionamento. Minha vida financeira tava um caos, nessa época eu morava de favor nos fundos da casa da minha avó, eu não tinha dinheiro para dar entrada em nenhum lugar, não tinha dinheiro para pagar aluguel, então a minha avó, graças a Deus, pôde me ajudar e eu morei de favor lá nos fundos da casa dela. Era uma edícula que ela tinha, a gente deu uma ajeitada, fez um quarto lá e eu morava lá. Mas minha vida financeira é uma loucura, né? Altos e baixos e não conseguia ver uma saída para isso. Minha vida física, né? Minha saúde em si, física e emocional também tava um caos, porque pensa, meu relacionamento mal, eu não conseguindo me manter financeiramente. Então, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha muito medo de tudo. Eu lembro que eu acordava de madrugada, assim, porque eu achava que estava entrando um ladrão na minha casa. Então, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir. Eu acordava, eu ia na janela, via se tinha gente, imaginava coisas ruins acontecendo. Então, eu estava emocionalmente totalmente desequilibrada e fisicamente também, né? Eu tinha dores terríveis na minha lombar, eu tava com a lombar travada, assim, que eu tinha que fazer fisioterapia. Até o médico, ele me proibiu de dirigir durante um tempo, porque travava a minha perna, a minha dor na lombar travava a minha perna, e aí ele falou, Bruno, é perigoso você tá dirigindo e de repente travar sua perna ali, é capaz de acontecer um acidente. Então, durante um tempo, eu fiquei, inclusive, afastada de poder dirigir, porque tava com essas dores terríveis ali, né, e num tratamento. Então, resumo da ópera, minha vida tava um verdadeiro caos e eu me sentindo totalmente envergonhada de estar vivendo tudo aquilo, porque não era por falta de esforço, eu me esforçava, eu fazia terapia, eu fazia meditação, eu fazia afirmação, eu ia na psicóloga, eu tava fazendo fisioterapia, tava tomando floral, tava tentando fazer de tudo para melhorar a situação, né, as diferentes áreas da minha vida, mas parecia que nada surgia um resultado, assim, de verdade. Parecia que as coisas melhoravam um pouquinho e depois pioravam de novo, não via uma saída, assim. E aí eu comecei a buscar nos livros. Eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que gosta de ler, e eu sempre gostei muito das terapias. Então eu estava lendo um livro ali sobre chakras, e eu comecei a... no livro, né, eu estava vendo ali no aplicativo da Amazon, e aí começou a me sugerir um livro sobre Feng Shui. Ah, eu achei estranho, porque na minha cabeça eu já tinha ouvido falar de Feng Shui, mas eu achava que Feng Shui era tipo uma técnica de arquitetura, alguma coisa assim. Aí eu ignorei, porque eu não tenho nada a ver, eu não sou arquiteta, designer, nada a ver, eu sou formada em administração de empresas, né? Então, eu não ignorei total. Aí continuei vendo os livros lá e continuou aparecendo sugestão de Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui. Falei, quer saber? Vou dar uma olhada, vou pesquisar o que é isso aí. Aí joguei lá no Google o que é Feng Shui e comecei a pesquisar sobre isso. E aí a minha cabeça começou a explodir. Eu comecei a entender o que era o Feng Shui. Comecei a entender que as casas têm um padrão de vibração e que dependendo da posição dos móveis, da decoração, isso influencia na vida das pessoas, né? Que eu acabei de te falar. E eu comecei a achar isso a maior loucura do mundo. Eu falei, não é possível que o armário influencia na minha vida, que é a posição da minha cama. E aí eu comecei a reparar coisas na minha casa que estavam gerando exatamente o que o Feng Shui falava, né? Os estudos do Feng Shui falavam que geravam. Por exemplo, tá? Uma situação que eu tinha, que eu reparei, a minha cama, no momento aqui, né? Lembra que a minha cama era aqui. E aí depois eu mudei ela aqui para baixo da janela. Quando eu mudei, essa aqui é uma foto literalmente lá da época, tá? Quando eu mudei a cama aqui para baixo da janela, ela acabou ficando embaixo de uma viga.
E qual que é o problema disso? Eu não fazia a mínima ideia. Para mim, não tinha, não influenciava nada disso. Só que o que acontece? Essa viga, ela gera uma separação energética. Então, a pessoa que dorme aqui, a pessoa que dorme aqui, essa viga, ela separa a energia dessas duas pessoas. Aí eu falei, não, é coincidência isso, não pode ser, né? Achei meio estranho. Aí eu continuei buscando mais e mais e mais do assunto. Aí eu descobri outra situação, que quando a gente coloca a cama, né, a cabeceira debaixo de uma janela, isso gera desconfiança, porque as pessoas que dormem aqui, elas não conseguem ver o que está acontecendo por trás delas. Então elas ficam, meu Deus, será que está acontecendo coisas por trás de mim? Será que essa pessoa, né, será que as pessoas estão agindo pelas minhas costas? E aí, a pessoa que dorme aqui, ela começa a projetar toda a insegurança, ela não entende de onde essa insegurança vem, então as pessoas, elas começam a projetar isso uma na outra, se essa é uma cama de casal. E foi justamente isso que levou ao fim do meu relacionamento. A gente estava desconectada, estava desconfiando uma da outra, a Bárbara ia tomar banho, eu olhava o celular dela, aí depois eu descobri que eu ia tomar banho, ela também olhava o meu celular para ver se eu estava traindo ela. Então a gente estava se sentindo exatamente dessa maneira. Aí eu falei, não, mas deve ser coincidência, eu não conseguia admitir para mim que aquilo realmente estava acontecendo. E aí eu continuei estudando e descobri que existe um negócio chamado quarto cutelo, né? O formato do quarto que parece uma faca. Então, o meu quarto tinha esse formato aqui e isso aqui parece uma faca. E isso, para o nosso subconsciente, é uma ameaça. A gente sente medo e não sabe de onde esse medo vem, porque é o formato do quarto que gera esse tipo de energia. E aí eu te falei que eu acordava à noite achando que estava entrando ladrão na minha casa, que eu tinha as crises de ansiedade e todo esse medo, toda essa ansiedade. E aí eu, meu Deus do céu, esse negócio tá batendo muito, tá estranho esse negócio, né? Meu Deus do céu. E aí eu continuei vendo mais e mais e mais e me assustando, ficando abismada de todas as coisas na minha casa que estavam gerando tudo que eu estava sentindo. Então, problema de prosperidade, né? O meu fogão ficava exatamente do lado da pia, também ficava embaixo de uma viga que gerava toda essa opressão, esse peso em cima das minhas finanças. O fogão ficava de costas para a porta de entrada da minha casa. Então eu não tinha o comando da minha vida, eu não estava assumindo as rédeas da minha vida. O meu sofá também ficava embaixo de uma viga, né? Como ali eram os fundos da casa da minha avó, ali antes era uma churrasqueira, então por isso que tinham todas essas vigas, não foi feito para ser uma casa, né? E aí eu tinha toda aquela minha dor na lombar. A Bárbara também estava tomando remédio tarja preta, porque ela acordava todo dia com dor de cabeça, com enxaqueca, ela ia no neuro, não sabia o que tinha, fazia exame no oculista, não descobriu o que tinha, mas estava tomando remédio tarja preta. E aí eu estudando, comecei a entender que tudo na minha casa estava gerando todos esses problemas. Na minha saúde, na minha prosperidade, na harmonia do meu relacionamento. Tudo estava reverberando dessa maneira. E aí, né, até falando aqui da posição da cama, tudo isso aqui é o reflexo de como a gente estava se sentindo, né? A gente, durante anos, ficou com a cama assim. Só que como as coisas foram ficando mais, a energia da briga, a energia da discussão foi ficando cada vez mais impregnada ali dentro de casa, a gente começou a sentir isso, né, reverberar isso no nosso relacionamento. Então, na mudança de cama, a gente acabou simplesmente, sem saber, de forma inconsciente, a gente acabou colocando a cama exatamente numa posição que refletia a maneira como a gente se sentia, com desconfiança e separada energeticamente. E isso intensificou. Então, essa situação, essa mudança de cama, acabou acelerando os problemas que a gente estava sentindo, acelerando a nossa separação. Então, por isso que depois de mais ou menos umas 2 semanas que a gente fez essa mudança da posição de cama, a gente simplesmente não conseguiu mais sustentar, por mais que a gente se gostasse muito, por mais que a gente se amasse muito, a gente não conseguiu sustentar isso e a gente acabou, de fato, se separando. E aí eu, olhando tudo isso, entendendo tudo isso, descobrindo tudo isso, eu comecei a ficar abismada, comecei a, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer esse negócio na minha casa. Eu acho que é loucura, mas pior do que tá não fica, né? Porque já tá tudo ruim, então pelo menos eu vou tentar. E aí eu harmonizei minha casa, fui aplicando as coisas ali na minha casa, fui colocando o que eu tava aprendendo e os resultados começaram a aparecer. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi justamente no nosso relacionamento, né?
eu acabei voltando meu relacionamento. Hoje, né, 15 anos depois, a gente tá casada. Eu realizei meu sonho de casar na Tailândia, que era um sonho que para mim era uma coisa muito distante, era inalcançável. A gente realizou esse sonho. A gente também viaja hoje, a prosperidade mudou totalmente de morar nos fundos da casa da minha avó. Hoje eu tenho a minha cobertura, eu tenho um terreno para investimento, tenho carro, viajo literalmente todos os meses, conheço mais de 20 e poucos países, 23, 24, não sei, já perdi as contas de quantos países eu tenho, né? Aqui tem as fotinhas, eu lá na Patagônia, na Malásia, na Tailândia, na China. Pude ir para a China, né, conhecer, saber mais desse conhecimento do Feng Shui, lá no Japão, na Suíça, na Torre Eiffel, em Veneza, enfim. Então, hoje a minha prosperidade não tem nem como comparar como era naquela época que eu vivia de favor nos fundos da casa da minha avó, né? Inclusive, eu emagreci também na época, né, por todas essas crises de ansiedade, toda essa instabilidade emocional, eu acabei ganhando muito peso. Aqui eu tava beirando mais ou menos uns 77 quilos, eu acho que era na época que eu me assustei, que eu falei, meu Deus, eu tô quase nos 80, tá louco? Então nessa época eu tinha mais ou menos uns 77 quilos. Hoje eu fico ali entre uns 64, 65, então emagreci bastante, né? E, enfim, toda a minha vida se transformou. Quando eu tive todas essas transformações, eu pensei, bom, eu vou fazer isso para outras pessoas, vou ajudar outras pessoas também a harmonizarem a casa delas. Eu tive tantos benefícios para mim, eu quero transbordar, quero ajudar. E, obviamente, eu comecei ajudando minha mãe, minha sogra, minha avó, né, as pessoas ali em volta a irem harmonizando a casa delas. E elas começaram a ter vários resultados também. E, como eu não gostava do meu trabalho na época, não estava satisfeita ali, eu falei, quer saber? Vou aproveitar e fazer uma transição de carreira. E aí, nessa época, eu comecei a fazer consultorias, prestar consultorias, né? Comecei ali com amiga da mãe, com indicações e tal. E aí, nisso surgiu a bendita da pandemia. Então, nessa época da pandemia, eu peguei e comecei a ensinar as pessoas através das minhas redes sociais. Comecei a gravar vídeos para as pessoas aplicarem o Feng Shui na casa delas. E aí, com isso, eu criei um passo a passo que tornasse mais fácil isso, que as pessoas conseguissem harmonizar a casa delas. Então, para te explicar como que isso acontece, né, qual que é esse passo a passo, eu preciso te explicar como que isso acontece. Por que a tua casa tem o poder de travar a tua vida ou de fazer as coisas fluírem. E aqui eu quero fazer um alinhamento com vocês, tá? Agora vai começar a parte do conteúdo. Então pega teu papel, pega tua caneta, anota aí, desliga a notificação do celular, avisa a tua família que você tá estudando, que você tá concentrado aqui, não pisca, porque o que eu vou te entregar aqui é o ouro que transformou a minha vida, é o ouro que transformou a vida das minhas alunas, que eu mostrei e vou mostrar ao longo do evento aqui para vocês, e é o ouro que pode transformar a tua vida e da tua família também, tá? E aí, você vai estar assistindo aqui, aprendendo. No momento que você tiver uma sacada, que algo fala, que você tiver aquele momento, agora eu entendi, é isso, é por isso que minha vida tá travada, nossa, agora eu entendi. Quando você começar a enxergar a luz no fim do túnel, eu quero que você me mande nos comentários, tá pago, tá? Por quê? Porque você tá investindo para estar aqui nesse evento, né? O investimento, às vezes, não é só de dinheiro, é investimento de energia, é investimento de tempo. Então, você está investindo as coisas mais preciosas que você tem, que é o teu tempo, a tua energia, para estar aqui comigo. E eu quero que isso valha a pena, eu quero que você sinta, tá pago, valeu a pena vir nessas aulas, desmarcar o que eu tinha, valeu a pena me programar, me organizar para estar aqui tendo esse conhecimento. Então, quando você tiver esses momentos de virada, de sacada, de meu Deus do céu, isso aí com certeza vai me ajudar, manda no chat, tá pago, para eu saber que eu tô cumprindo a minha missão aqui e a minha promessa lá do começo do evento, né, junto com vocês. Combinado? Bom, então como é que isso funciona, tá? Como é que acontece? Vou até ficar menorzinho aqui no canto para vocês poderem enxergar os slides certinho. Então, a nossa casa, ela acaba sendo uma extensão da nossa energia. E quando a casa trava, a nossa vida também trava. Quando a energia flui, a prosperidade
também flui. Prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida, né? E isso pode acontecer de diferentes maneiras. Vou te explicar, tá? Quando você compra uma casa ou aluga uma casa, você se conecta com a energia daquele ambiente. Você vai comprar uma casa, né? Ou alugar, tanto faz. Você visita várias casas, apartamentos, diferentes imóveis. E aí você chega em um deles e você fala: é esse aqui, senti que é esse aqui. Não sei explicar, mas eu senti que é esse aqui. Bate, dá aquele estralo, sabe? Por quê? Porque a energia daquele ambiente casou com a sua energia, sintonizou, é a mesma energia. Sabe quando você conhece uma pessoa e parece que vocês se conhecem há anos? Vocês acabaram de se conhecer, mas parece que se conheceram, já se conhecem há anos, porque a energia de vocês casou. Com os ambientes é a mesma coisa. A gente entra num ambiente e fala: gostei, é aqui. Por quê? Porque a energia sintonizou. E a energia sintonizar é tanto as coisas boas quanto as coisas negativas. Então, tudo que você vibra alto, né? Se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa confiante e o ambiente vibra nessa energia, vai casar. Pelo contrário, também é verdade. Se você é uma pessoa mais pessimista, se você é uma pessoa mais desconfiada, se você é uma pessoa que tem medos, culpas, a energia do ambiente também vai casar, tá? Cenário, né? Outro cenário que isso acontece é quando você constrói algo, quando você coloca para fora. Então, você tem a tua vibração. Quando você constrói, projeta uma casa, faz uma reforma, muda a decoração, você está projetando aquilo que você sente. Positivo e negativo. Então, lembra ali que eu mudei a posição da minha cama? Por quê? Porque a gente estava sentindo desconfiança, a gente estava se sentindo desconectada. Então, a gente reverberou inconscientemente, a gente projetou isso no nosso ambiente, mudando a cama de lugar, inconscientemente colocando numa situação que casava com a energia que a gente estava sentindo, tá? Essa é a segunda situação. A terceira situação é quando você passa muito tempo dentro de um ambiente que tem uma memória energética, a gente já vai falar sobre isso, tá? O ambiente tem uma memória, um padrão energético, e aí você passa tanto tempo dentro desse ambiente que você é moldado por ele. Então, por exemplo, né? Águas, a gente tem aqui, ó, tem água na garrafa aqui, beleza? E tem água no copo. Aqui a água tem um formato. Se eu pegar essa água e jogar aqui no copo, ela vai tomar outro formato. Então, o ambiente molda a água. O ambiente molda as nossas vibrações, as nossas frequências. Então, o que é essa memória energética que eu tô te falando? Tudo que a gente sente, todas as emoções que a gente sente, elas vibram numa frequência. Para isso, é importante eu te explicar sobre essa escala de Hawkins. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, eu acho isso aqui simplesmente fascinante. Isso aqui guia a minha vida de uma maneira que vocês não imaginam. Mas é o seguinte, Hawkins é um cientista estadunidense, né? Que ele estudou e ele classificou as nossas emoções. Emoções como vergonha, culpa, apatia, medo, coragem, amor, alegria, paz, né? Todas as nossas emoções, boas ou não. E ele mediu isso em hertz. Hertz são a medida das frequências. Então ele viu que emoções negativas, né, como vergonha, culpa, apatia, medo, vibram em frequências muito baixas, 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 100 Hz. O contrário, emoções positivas, amor, alegria, coragem, paz, vibram em frequências altas, 200, 500, 540, 600 Hz. E o que acontece? O que isso aqui tem a ver com você e com a tua casa? Quando a gente sente uma emoção, a gente vibra numa frequência. Só que a gente não sente algo e a vibração vai embora. A vibração, ela fica impregnada na nossa cadeira, na nossa cama, nas nossas paredes, no chão da casa, em tudo. A vibração ali, ela vai ficando impregnada. E aí, quando você sente isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, então você sentiu medo várias vezes, essa energia fica impregnada. Você se sentiu triste várias vezes, essa energia fica impregnada. Você brigou com alguém dentro de casa, essa energia da briga fica impregnada. Você ficou doente, alguém ficou doente dentro da casa, essa energia fica impregnada.
Você ficou feliz, a energia também fica impregnada. Só que a casa, ela vai ficando com um padrão, é como se fosse uma esponja. A esponja, você molha ela uma vez, beleza. Aí você vai molhando, 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 a esponja vai ficando pesada, né? Por quê? Porque ela vai absorvendo toda essa água. Então a nossa casa faz a mesma coisa com as energias que acontecem ali dentro. Só que se os padrões são muito negativos, muita briga, enfermidade, problema financeiro, preocupação, medo, vergonha, culpa, a casa ela vai ficando numa vibração muito baixa. Então, a memória energética da casa é uma memória negativa. E às vezes essa memória não é nem do que você viveu. Você acabou de se mudar dessa casa ou você se mudou para uma casa nova e aí as coisas começaram a dar errado. Por quê? Porque às vezes a memória, inclusive dos moradores antigos, ainda estão impregnados ali naquela casa. Então, se ela é uma casa que está impregnada de frequências muito baixas, a tua casa vibra numa frequência baixa, dificilmente você vai conseguir sentir coisas positivas, elevar a tua vibração lá. Por isso que muitas vezes você tenta meditar, tenta pensar positivo, tenta fazer afirmações, mas você não consegue sustentar isso. É difícil, é trabalhoso, é cansativo, parece que você está remando contra a maré. Por quê? Porque o ambiente tá te puxando para baixo. Ele vibra para baixo, ele tá te sugestionando. Ah, você quer vibrar alto, mas o ambiente não, vem para baixo, ele te puxa para baixo. Então, por isso que a nossa casa também molda a nossa energia, tá? E como é que a gente muda isso? Algumas pessoas que estão aqui participando do evento já conhecem o Feng Shui, já ouviram falar, às vezes até já aplicaram, né? As coisas que tinha naquelas revistinhas antigamente, uma dica de colocar um espelho aqui, uma decoração, uma cor ali, uma almofada tal. Tinham, né, essas revistinhas. Só que quando você começa a pegar essas dicas muito soltas, você começa a achar que o Feng Shui é uma coisa muito superficial, é uma mudança superficial. É decoração, é desapegar das coisas, não pode ter nada quebrado, não pode ter nada velho. Então as pessoas começam a acreditar que é isso, que o Feng Shui é desapego, é minimalismo, ou que tem que mudar os móveis de lugar. O Feng Shui tá sempre mudando as coisas de lugar. E de fato, tá? A gente faz essas coisas aqui no Feng Shui, só que ele é mais profundo. Inclusive, as mudanças também são muito mais profundas que você vai ver aqui ao longo do evento. Mas, o que é realmente o Feng Shui? É a limpeza dessas memórias energéticas da nossa casa, que eu acabei de te explicar. É o equilíbrio e a harmonização. A gente já vai ver o equilíbrio da energia agitada, a energia muito calma, já vamos ver sobre isso, mas é o equilíbrio das diferentes energias. É aumentar a vibração da casa, né? Fazer a nossa casa vibrar mais alto e atrair saúde, prosperidade, harmonia, tudo que a gente deseja. Então, tem essas coisas, mas eu quero que você entenda que o Feng Shui é muito mais profundo e poderoso do que essas simples, talvez, dicas que você já tenha ouvido e já tenha até, talvez, aplicado algumas coisas aí na sua casa. Então, como é que funciona? Como ele é muito mais profundo, algumas pessoas ficam meio assustadas, né? Nossa, mas é muita coisa, eu vou ter que mudar muita coisa aqui em casa, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, eu não sei se eu vou conseguir aplicar, não sei se a minha casa tem jeito. E quando eu comecei a ensinar as pessoas, né, na internet, eu comecei a observar que realmente as pessoas achavam que não iam dar conta, que era muito difícil. Então, para simplificar as coisas, eu criei um passo a passo, que eu chamo de método OLLI, tá? Método OLLI são 4 passos para harmonizar qualquer tipo de ambiente. Seja casa, sobrado, apartamento, casa grande, casa pequena, casa com os móveis novos, casa com os móveis antigos, casa com os móveis embutidos, até ambiente comercial. Quer harmonizar teu salão de beleza, teu escritório, o escritório do seu marido, o consultório do teu filho, enfim, qualquer tipo de ambiente. São sempre esses 4 passos, tá? Observação, limpeza, harmonização e intenção. Vamos destrinchar o que tem em cada um desses 4 passos. Primeiro, na parte da observação, você vai começar a enxergar o que a sua casa diz sobre você. Como assim, Bruna? O que você está falando? Nessa etapa da observação, a gente começa a entender o fluxo de energia da nossa casa. E para isso, a gente faz o mapa de energias da nossa casa, que a gente chama no Feng Shui de Bagua. Inclusive, na aula 3 do evento, a aula de quarta-feira, a gente vai
aplicar esse baguá. Você vai descobrir exatamente onde está a área do dinheiro, a área da saúde, a área das viagens, a área dos filhos, a área da família, a área do relacionamento, enfim, 9 áreas da sua vida dentro da sua casa. Que a gente descobre através desse mapa de energias, porque não é sempre a mesma coisa, não é a prosperidade sempre na cozinha, o relacionamento sempre no quarto. Não, cada casa é de um jeito. Por exemplo, a área dos relacionamentos na casa da minha sogra fica na cozinha dela. Na casa da minha mãe, a área dos relacionamentos fica na sala de estar dela. Na casa da minha avó, já fica também na sala de estar e um pouco do banheiro, do lavabo dela. Então, como é que você descobre isso? Através desse mapa de energias. Mas é super importante entender esse mapa de energias, conhecer o mapa de energias da sua casa. Por quê? Porque, às vezes, você tem na tua casa um quartinho de bagunça. Aquele quartinho que você vai guardando as coisas, o que não funciona mais, o que tem que arrumar, você vai colocando lá. Só que, às vezes, você não sabe que lá é a tua área do dinheiro, a área da prosperidade. E aí a tua vida financeira começa a virar uma bagunça, justamente porque a energia que tá naquela área, né? Ou às vezes a tua área do relacionamento, tá? Outro exemplo, a área do relacionamento fica num quartinho que antes era do teu filho, mas aí o teu filho casou, teu filho saiu de casa já faz anos, e aquele quartinho ficou lá. Mal e mal você vai nele, às vezes vai ali só para dar uma limpada nas coisas, mas ele fica esquecido. E lá é a tua área do relacionamento. E aí você começa a entender por que o teu relacionamento esfriou, por que vocês não têm mais um diálogo, por que não tem mais movimentação nessa área energética da sua casa. Então, por isso que eu falo que nessa etapa da observação, você começa a observar, enxergar o que a tua casa diz sobre a sua vida. Você começa a entender por que essa área tá travada, por que essa área tá esquecida, por que essa área parece uma bagunça, por que essa área não funciona, tá? Até para te dar um exemplo mais visual disso, né? Você entender o impacto disso, eu quero mostrar aqui o caso da Sônia, de como ela começou a observar e ter transformações quando ela descobriu esse mapa de energias da casa dela. Olha só. Tudo que eu recebi de volta desse método, não tem dinheiro que pague. Eu tive uma transformação incrível com o método Ori. E a primeira coisa que eu notei, que foi quase que imediato, foi a minha relação com meu filho. Eu sou mãe solo, acabava que eu tava num momento muito estressante, assim, eu tava muito reativa com ele. E a minha área da espiritualidade era a área mais faltante da minha casa. Então, assim que eu harmonizei as áreas faltantes, eu e Gael, assim, nossa relação mudou demais. Ele mesmo fala, nossa mãe, depois que você fez aquele negócio lá da casa, nossa, como a nossa relação mudou. E isso pra mim não tem preço, a minha relação com meu filho. Logo na sequência, a minha casa é na frente da minha mãe no fundo, é no mesmo ambiente. E a nossa relação sempre foi muito complicada, eu e minha mãe, desde que eu me entendo com gente. E realmente era uma área faltante na casa. É muito legal porque a gente vai se conhecendo muito com o método, né? Vendo como a casa, ela expressa mesmo o que a gente tem dentro. E eu harmonizei essa área faltante e foi incrível, assim. Hoje eu e minha mãe, nós somos grandes amigas. Nossa relação é maravilhosa, eu descobri a pessoa maravilhosa que eu tinha do meu lado, assim. Isso me deixa muito emocionada, assim. Demais, né, gente? É de arrepiar, né? Então ela conseguiu, através desse mapa de energias, descobrir que a área da espiritualidade é a base das relações, né? Em todas as nossas relações. Então é você estar bem com você mesmo para você poder se relacionar bem com o filho, para você poder se relacionar bem com a mãe. E ela descobriu que a área da espiritualidade dela era faltante. Então, dependendo do formato da sua casa, às vezes uma dessas 9 áreas falta energia, e aí você tem que se esforçar demais para aquela área da sua vida funcionar. Você tem que trabalhar 2, 3, 4 turnos, tem que vender suas férias para ter prosperidade, tem que se esforçar para o teu relacionamento ficar bom. Então, quando a gente tem que se esforçar demais, geralmente é porque essa área de energia falta na nossa casa. E você vai descobrir se está faltando alguma área aí na aula 3, tá? Mas é esse tipo de resultado que você tem, porque a gente tem como, sem precisar reformar, tá? Usando cristais, espelhos, iluminação, a decoração da casa mesmo, a gente consegue ajustar e compensar essas faltas energéticas para melhorar, para ter esse tipo de melhora igual a Sônia teve aqui, de transformar a relação tanto com o filho quanto com a mãe dela. Beleza? Bom, a segunda etapa é a etapa da limpeza, que a gente remove as memórias e energias estagnadas, tá? Então, aqui a gente faz 3 tipos de limpeza, tá? Não é só desapegar, não é aquele negócio que talvez você tenha ouvido de, não pode ter nada quebrado, não pode ter nada, né, tem que jogar tudo fora.
É e não é, tá? A gente realmente faz muito desapego, mas é porque a gente traz muita consciência do que a gente tem na nossa casa e o que cada coisa vibra. O que vibra na escassez, o que vibra na abundância, o que vibra na dor, no sofrimento. Então, algumas coisas a gente realmente desapega. Mas isso aqui é na limpeza física. Antes da limpeza física, a gente faz a limpeza mental, porque a gente também precisa vibrar alto. Se você só harmoniza a tua casa e não se harmoniza, você vai estar puxando a tua casa para baixo, né? Aí você vibra baixo e você desarmoniza a tua casa. Então, a gente faz a limpeza mental, a limpeza energética, que é daquelas memórias energéticas, tá? Inclusive, né, falando sobre isso, eu lembrei do caso de uma aluna minha, a Ana Lúcia, que ela se mudou para uma casa e ela acabou desenvolvendo o mesmo câncer da moradora antiga que tinha, o mesmíssimo câncer. E aí ela descobriu, né, a harmonização, descobriu o método Olhe, aplicou essas limpezas energéticas e hoje, graças a Deus, a Ana Lúcia está 100% curada, inclusive ela se tornou consultora de Feng Shui, né, de tanto que isso mudou na vida dela. Mas é essa limpeza energética de tudo que está impregnado na tua casa. E depois sim a gente faz a limpeza física para a nossa casa vibrar em padrões mais altos. Para você entender o impacto disso aqui, eu vou mostrar para você aqui o caso da Franciele com a mãe dela, que é emocionante aqui, é muito fofinha as duas, olha só. Vai fazer uma imersão, tu me inscreve? Eu disse, pelo contrário, nós vamos nos inscrever. Eu vou participar desse negócio. Quando já começou a falar de limpeza e organização, eu disse, mãe, é aqui. E eu entrei, principalmente, por causa da saúde da minha mãe. A minha mãe, o ano passado, passou por um câncer de mama, passou por Covid, quase perdi minha mãe. E eu disse, cara, eu vou entrar nisso, principalmente pela saúde da minha mãe, e o restante a gente vai junto. Que eu quero o bem-estar da minha família, da minha casa, do meu negócio próprio, porque eu tenho uma barbearia, eu sou barbeira, e eu quero prosperar. Eu quero uma vida melhor para mim, para minha mãe, principalmente, e para o meu irmão, ajudar meu irmão também, a resolver as questões que a gente tem de relacionamento. E na imersão, já vendo ali a imersão, a gente percebeu, não, já vamos começar as mudanças, vamos focar na limpeza. A gente começou a limpar esse sobrado aqui faz 15 dias. Então, a gente começou a fazer essas limpezas, a gente tirou muita coisa daqui de dentro. Mas, assim, ó, já fazendo as limpezas, sabe o que é tu entrar na porta de casa e tu sentir a casa leve, diferente? Pô, minha mãe teve que fazer tratamento em outra cidade. E eu passei um ano inteiro sozinha aqui. Chegava em casa triste, sozinha, pensando na minha mãe, com a minha mãe no hospital. E quando quase perdi minha mãe, meu Deus, o mundo quase acabou para mim. Tava muito pesado, muito pesado. E com essas limpezas mudou muito. A gente tinha muita dor no corpo. A minha mãe não conseguia dormir direito. Eu não dormia à noite. Tinha muitas dores nos braços e nas pernas. Eu passava as noites em claro. Depois que eu comecei a fazer a limpeza, eu durmo, não tenho mais as dores, acordo leve. Não acordar cansada, acordar disposta. Chegar no trabalho e dizer assim, vamos lá. E ver o negócio prosperando. E eu já tô vendo muita diferença. Muito fofinhas, né, gente? Eu fico olhando elas aqui, fico sorrindo aqui. Então, vocês viram que legal, né? De todas as pessoas da casa tem a transformação. Então, a Franciele resolveu fazer isso por ela, pela mãe dela, pelo irmão dela. Então, é uma coisa que transforma a vida de todos. Vocês vão ver bastante isso aqui ao longo do evento, tá? Mas seguindo, né? Essa é a etapa da limpeza, a segunda etapa. A terceira etapa do método Olhe é a harmonização. E aqui eu gosto de fazer um adendo sobre o que é harmonizar. Harmonizar é equilibrar, é a mesma coisa que equilibrar. Então, até se a gente pensar, né, na harmonização facial, o que é harmonização facial? É o equilíbrio das duas partes do rosto, né? Então, é como se fosse assim, o médico, terapeuta não, eu não sei qual é o médico que faz isso. Enfim, o médico que vai harmonizar o seu rosto, ele vai fazer o quê? Ele vai, basicamente, dividir o teu rosto aqui no meio, né? Fazer uma linha aqui para entender o que tá desequilibrado. Poxa, essa sobrancelha aqui tá um pouco mais alta que essa. Então, vamos colocar um ácido hialurônico, não sei o que é, né? Aqui que dá uma levantadinha nessa sobrancelha. Opa, agora ficou mais simétrico. Legal. Agora, vamos ver aqui, ó. Aqui você tem a bochecha um pouquinho mais levantada que aqui. Então, vamos dar uma levantadinha aqui para ficar mais simétrico. Aqui a tua boca, ela é um pouquinho mais caidinha. Então, vamos colocar um negocinho aqui. Então, ele vai equilibrando os dois lados do rosto para ficar mais harmônico. Que segundo os padrões de limpeza, sem entrar se isso é certo ou não, né? Mas segundo os padrões de beleza... Padrões de limpeza não, né? Padrões de beleza...
um rosto mais simétrico é um rosto mais bonito, mais dentro dos padrões. Então, isso que é a harmonização facial, é o equilíbrio das duas partes do rosto. Quando a gente harmoniza a nossa casa, é a mesma coisa, a gente equilibra as energias. E aí você pode pensar, Bruna, mas então tem que ter tudo simétrico, um tapete aqui, um tapete ali, um abajur aqui, um abajur ali, um negócio aqui, um negócio aqui. Não, não é isso, tá? O que a gente equilibra no Feng Shui são duas energias. Existem duas energias opostas que se complementam, que elas se chamam de Yin e Yang. Talvez você já tenha visto esse símbolo aqui, né? Mas não sabe exatamente o que é. É a energia Yin e a energia Yang. Energia Yang é a energia do ativo, do quente, do luminoso, da ação, da atitude, do movimento. Essa é a energia Yang. A energia Yin é o contrário, é a energia passiva, do frio, do escuro, do descanso, do relaxamento. As duas são necessárias e as duas nos ajudam. O problema surge quando essas energias estão desequilibradas. Quando a tua casa tem uma energia muito yang, uma energia muito acelerada, os moradores começam a se sentir muito yang, mais nervosos, mais estressados, pressão alta, estresse, briga, começa a fazer uma coisa, não termina e vai, começa a fazer várias coisas e deixa tudo para depois. Não, então é uma energia muito yang, uma energia muito acelerada, não consegue dormir, igual a Jaqueline ficava fritando na cama, né? É uma energia muito acelerada. Isso não é bom. Bruna, então a energia tem que ser Yin? Também não. Por quê? Porque a energia Yin são as coisas muito paradas. Então é procrastinar, depois eu faço. Que preguiça, que canseira, não consigo estudar, não consigo render e não faz as coisas. Então o segredo é o quê? A harmonização, o equilíbrio entre a energia Yin e a energia Yang. E a gente faz isso através das decorações, da disposição dos móveis da nossa casa. Vou te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, se o quarto do teu filho, da tua filha, tem muito brinquedo, muitos quadros de super-herói, muita bagunça, não bagunça, mas muitas coisas que estimulam a brincadeira, a atitude, o movimento. Essa criança, ela vai tender a ficar mais yang, mais agitada. E às vezes você não entende por que teu filho tá tão agitado, por que teu filho não dorme, por que teu filho não descansa, porque onde é que acha o botão de desligar essa criança. Por quê? Porque a energia do quarto dessa criança às vezes está muito yang. Ou, outro exemplo, né? E aí a gente consegue, através da decoração, da reorganização das coisas, ter uma energia mais equilibrada. Outro exemplo, quando a gente tem uma cama, a cama exatamente em frente à porta de entrada do quarto. A porta de entrada é onde entra a energia, então é onde tem a energia mais yang, a energia mais acelerada. E quando essa energia vai inteira, direto para a cama da pessoa, essa pessoa, ela tende a ficar muito agitada. O objetivo ali na cama é dormir, relaxar, descansar. Então é ter uma energia mais yin. Se a gente tem uma energia yang ali, a pessoa não consegue dormir, não consegue descansar. Então, através da mudança, da disposição dos móveis, a gente consegue equilibrar a energia e essa pessoa passar a dormir melhor, né? Então, às vezes, até a tua avó falava, não pode dormir com os pés para a porta. Às vezes, ela nem sabia, ela ouviu alguém falando isso, que ouviu alguém falando, não entendia o porquê, né? Às vezes, você até achava que isso era misticismo, que era coisa de invenção da sua avó, mas tem uma explicação energética por trás disso, né? A própria iluminação, tem a iluminação mais yin e a iluminação mais yang. Então, a iluminação mais yin é o quê? A iluminação mais amarelada, a iluminação mais nos cantos, né? Então, é uma iluminação não tão direta. Essa iluminação é muito boa para os ambientes que você quer descansar, para um quarto, para um ambiente que você quer relaxar, porque ela é uma iluminação que relaxa. Por outro lado, não é bom ter uma iluminação dessa no escritório, que você precisa focar, que você precisa produzir, que teu filho precisa estudar, ou na cozinha, né? Porque aí você começa a ficar realmente muito sonolenta. Então, nesses outros ambientes tem que ter uma iluminação mais yang, uma iluminação mais centralizada, uma iluminação mais branca, uma iluminação mais direta, tá? Então, através da organização, da decoração, da disposição dos móveis, a gente consegue harmonizar, equilibrar, que é justamente o que a gente faz aqui na terceira etapa do método OLE. E por fim, na última etapa do método OLE é onde a gente faz a decoração, mas não é qualquer decoração, é a decoração com propósito, é a decoração que gera realmente mudança.
Então a gente tem cores estratégicas. Cada área, cada intenção para o relacionamento tem uma cor, para a prosperidade tem outra cor, para a saúde tem outra cor. Então a gente usa as decorações estratégicas para melhorar, para atrair o que a gente deseja, né? E o posicionamento dos objetos também é super importante. Você não vai colocar as coisas em qualquer lugar. Existem os lugares certos de acordo com o mapa de energias da nossa casa. Então, até para você ter uma noção do impacto dessa intenção, quero te mostrar aqui, ó, o caso da Patrícia. Olha só. Meu escritório cai na área do sucesso. Então, já fiz a intenção de um diploma que eu tenho, prêmios que eu ganhei do meu trabalho, eu coloquei ali, enfim, coloquei tudo que precisava para a área do sucesso, ativar a área do sucesso, para ter mais retorno financeiro. Eu fui promovida, então isso para mim tem um significado enorme. E agora, mais recente, que a gente ativou a área dos amigos. Então, eu fiz um reforço forte ali com cristal, coloquei um Buda prata, né? Coloquei um quadro de Roma, que é um lugar que eu quero ir para conhecer. Enfim, ativei e reforcei muito, principalmente a área dos clientes, tanto para mim, no meu emprego, porque eu sou de vendas, tanto quanto para o meu marido. E ele já estava meio ruim, a situação dele assim, tipo, não tinha muitos clientes, estava meio parado. Ele trabalha com mármores e granitos. Diante desse reforço que eu fiz, ele não só mudou, na mesma semana começou a chover cliente para ele do nada, com pedidos enormes. Ele quitou dívidas, ele fechou uma empresa dele que ele tinha antiga, que ele não tinha dinheiro para pagar os impostos, ele pagou e ele conseguiu abrir uma nova empresa paralela dele. Eu sei que a minha vida está mudando para muito melhor. São situações que, honestamente, eu indico para todos os meus amigos hoje. Muito obrigada por tudo que o Feng Shui está me proporcionando e o que você tem passado pra gente. Muito obrigada de verdade. Show, né, gente? Imagina só você colhendo isso, proporcionando isso para tua família, para o teu marido, tendo essa transformação na sua vida, né? Então, a gente faz isso através dessas 4 etapas. E aqui, ó, para honrar você que está comprometida, que chegou até aqui, quase 1 hora de aula, né? Agora, essa aqui é a palavra-chave de hoje. Como eu te falei, eu vou te mandar todos esses slides aqui lá no grupo da imersão, tá? E para você conseguir abrir esse slide, você precisa digitar a palavra-chave. A palavra-chave da aula de hoje é paz, tá? P-A-Z. Digita paz e aí você vai conseguir abrir o arquivo de hoje. Amanhã também vai ter slide, tem outra palavra amanhã, beleza? Então, já se programa para amanhã, 19 horas, assistir a nossa próxima aula aqui da imersão. Mas seguindo, né? Eu falei aqui bastante, né? Tanto na etapa da observação, limpeza, harmonização, intenção, eu sempre fiz muita menção ao mapa Bagua, que é o mapa das 9 áreas da sua vida. E amanhã, na aula 2, a gente vai destrinchar o que cada uma dessas áreas representa, tá? Porque elas têm esses nominhos aqui: prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família. Mas elas vão muito além disso. Então, por exemplo, tem uma área dessas aqui que ajuda, por exemplo, a parar de fumar, que é o caso aqui da Socorro, né? Acreditem, já não estão fumando mais. E aí, mas qual área? Nenhuma fala sobre parar de fumar. Mas tem uma das áreas aqui que é sobre questões de vícios. Tem outra área aqui que é sobre estudos. Então, aqui, né, o caso dessa minha aluna, tinha uma área faltante no conhecimento. A minha filha recebeu uma bolsa de estudos para fazer todo o ensino médio junto com o ensino técnico numa escola muito prestigiada aqui no Brasil. Área do conhecimento. Bruna, não tô achando essa área aqui. Não tem nenhuma área escrito conhecimento. Não, mas uma dessas áreas aqui também trabalha a energia do conhecimento, dos estudos. Outro exemplo aqui. A Franci conseguiu engravidar, ó. Minha intenção, quando eu comecei, foi conseguir a casa própria e engravidar. Hoje estou aqui com um barrigão de 24 semanas. Então, na aula de amanhã, você também vai descobrir qual área dessas é relacionado com os filhos, com gravidez. Viagem, também aqui, ó. A Simone Torres mandou aqui, ó. Meus filhotes, hoje, os meus pedidos aqui era uma viagem com os filhotes. Hoje eles moram na Bélgica. E ali a foto com eles. Bruna, mas não tem área das viagens? Tem. Uma dessas 9 áreas aqui também representa as viagens, tá? E é importante você saber dessas áreas aqui, o que cada uma delas representa, porque é isso aqui que vai ditar por onde você vai começar a aplicar
método Olhe na sua casa, limpeza, harmonização e intenção, né? A observação é entender o mapa de energia da sua casa e depois você aplica as outras etapas. Bruna, mas eu não posso simplesmente aplicar na minha casa inteira? Você vai aplicar na sua casa inteira, mas você precisa ir passo a passo, área por área, tá? Por quê? Porque se você simplesmente assiste essa aula, beleza, então eu tenho que limpar, e você sai limpando a sua casa, vou limpar as coisas. Você começa a entrar em contato com muito mais energia negativa do que o teu corpo aguenta. E aí, a gente tem uma fonte de energia, né? Um estoque de energia. Quando a gente vai, eu vou limpar meu armário, vou limpar minha cozinha, vou desapegar das coisas, vou pegar um saco de coisa e vou começar a jogar fora. Aí quando você vai limpando as coisas, você vai esgotando a tua energia. Principalmente quando você começa a se colocar em contato com essas memórias energéticas que eu te falei, né? Às vezes você não tem ligação nenhuma com aquele objeto, mas aquilo ali está impregnado de uma energia negativa. Então aquilo ali faz despencar a tua energia. E aí, quando você sai limpando a tua casa como um todo, geralmente o que acontece é você não conseguir chegar até o final. Por quê? Para algumas pessoas dá náusea, para outras pessoas dá enjoo, enxaqueca, crise de ansiedade, vontade de chorar, se sente travada, porque começa a entrar em contato com muito mais energia do que o corpo aguenta. E qual que é o problema disso? Porque se você não tem o mapa de energia da sua casa, não sabe onde fica a área que você precisa, né? Por exemplo, talvez o teu caso é a área da prosperidade. Se você não sabe onde fica a tua área da prosperidade, você fala, eu vou começar a fazer a limpeza pelo meu quarto. E aí o teu quarto, às vezes, é a área da espiritualidade. E aí você limpa o teu quarto, vai lá, beleza, maravilha. Aí depois você se empolga, daí você vai pro banheiro, que às vezes é a área do trabalho. Aí depois você vai pra cozinha, que é a área dos amigos. E aí você começa a se sentir cansada e você larga. Você não termina de harmonizar a tua casa, não termina de fazer a limpeza. E aí você não chegou lá na lavanderia. E às vezes a tua área da prosperidade fica exatamente lá na lavanderia. Então você limpou as coisas, você foi lá empolgada, achando que você ia harmonizar a tua casa, que você ia ter os resultados que você tá vendo aqui das minhas alunas, mas você não vê grande diferença. Por quê? Porque você acabou fazendo, né, uma das etapas da limpeza em áreas que você nem precisava, que não vai surtir efeito, e a área que realmente precisava, você não chegou lá. Então, por isso que é importante. O método Olhe é observação, limpeza, harmonização e intenção. E a observação vem antes de tudo isso, justamente por quê? Porque você precisa saber onde estão essas áreas da sua vida, porque você vai nessa área fazer limpeza, harmonização e intenção. A limpeza abaixa a energia, a harmonização equilibra e a intenção aumenta a energia. Não é sair limpando a tua casa. Se você sair limpando a tua casa, você está diminuindo a energia de todas as áreas. Então, por isso que depois de limpar, você precisa harmonizar e intencionar, porque daí depois você aumenta a energia, a frequência dessas áreas. Se você só sai limpando, você está fazendo a tua casa vibrar numa frequência baixíssima. Então, por isso que precisa ser as 4 etapas do método Olhe. Observação, para você saber por onde que você vai começar. Limpeza, para remover a energia impregnada, toda a energia negativa. Harmonização, para equilibrar o que está desequilibrado. E aí, a intenção, para elevar a energia dessas áreas, tá? Por isso que existe uma ordem, por isso que a ordem é importante, por isso que você está aqui no evento, beleza? Mas quero te dar um exemplo bem real, né, do porquê que é importante você saber dessas áreas. Tem uma aluna minha que ela harmonizou a casa porque ela estava desesperada, que os filhos dela estavam doentes, ela não sabia mais o que fazer. E aí, quando ela aplicou esse baguá, ela descobriu que a área da saúde dela estava justamente numa área onde ela guardava veneno de rato. E aí ela começou a entender por que os filhos dela estavam tão doentes. Vou deixar ela contar aqui pra vocês, tá? É o caso da Fabiana. Quando eu te conheci, eu tava desesperada atrás de qualquer coisa que me ajudasse com a saúde dos meus filhos. Desde quando a gente se mudou pra essa casa. Muita doença. Tipo, muito doente. E afetava em tudo. Afetava na relação com o meu marido, afetava na minha relação com qualquer pessoa, porque eu não dormia. Criança doente. Mas era muito, muito, muito. Não era uma coisa normal. Tipo, agora, os meus filhos não ficam, nunca mais ficaram doentes. Eles ficam. Normal, uma vez a cada 2 meses, um nariz espirrando, uma tosse, uma gripe, porque são crianças. Uma vez a cada outra, não sei. Mas antes, a gente não tinha nem quase 2 semanas de descanso. Uma criança doente. Bruna, eu li a Bíblia. Bruna, eu fui até
até procurar um pai de santo para ver se não era uma coisa espiritual. Banho, não sei o quê. Eu não sabia mais fazer. Rezar, fazer novena, benzimento, entrar não sei na onde e rezar os 3 Pai Nossos na cabeça da criança. Não tinha mais. Enfim, não sei como cheguei no Feng Shui. Não sei. Vocês falando sobre saúde, eu falei, gente, é isso que eu preciso de ouvir. O que é para fazer para saúde? Mas aí agora, vendo, né, que eu aprendi, não é tanto o que fazer, é o que tirar. Porque na minha área da saúde era um desastre, tinha até veneno de rato. E era numa escada. Ah, mas Fabiana, não é isso. Assim, o meu marido, ele não acredita, ele é super ateu. Mas com o Feng Shui, ele não abriu a boca até agora. Ele não abriu, sabe por que ele não abriu? Porque a saúde dos nossos filhos estavam em jogo. Ele não tem mais estresse. As crianças não ficam doentes mais. É uma coisa incrível, assim, não sei como funciona, não sei que funciona. Aí eu fiz toda a limpeza na área da saúde. Tinha espelhos, sapato. Não, tudo que não podia estar, tinha. Menina, era muita noites trocando roupa, noites trocando cama, cheia de vômito. Às vezes fazia diarreia junto quando vomitava. Nossa, uma situação, Bruna, que olha, eu vou te dizer a verdade pra você. Podem falar pra mim, não foi Feng Shui. Não vou tirar nada dali, porque funcionou. Meus filhos estão com saúde, são só 4 meses que eu fiz. Eu vejo as outras crianças doentes, sabe? Não, eles não pegam. Às vezes, assim, chega, como eu te falei, né? Pegou o nariz escorrendo. Às vezes eu fico incrível. Falei, gente, como ele pegou a gripe só 2 dias? Não é possível. Aí depois eu falo, não é possível sim. Acabou a gripe, estamos todos com saúde. Demais, né? Imagina o alívio no coração dessa mãe de saber que simples ajustes na casa dela geram isso, né? E aqui é importante saber isso, justamente porque, às vezes, é justamente porque você tem um banheiro lá na tua área da prosperidade que você sente que o teu dinheiro entra e vai pelo ralo. Ou, às vezes, é porque você tem uma escada na área da saúde que você sente que a saúde da tua família é totalmente instável, né? Tá sempre doente. Ou, às vezes, igual eu falei agora há pouco, né? É um quartinho lá da bagunça na área do relacionamento, por isso que teu relacionamento tá um caos. Então, a nossa casa diz muito, muito, muito mais sobre a nossa vida do que a gente imagina. E na aula de amanhã, você vai entender exatamente o que cada uma dessas 9 áreas representa, além dos nomezinhos dela. Qual que é a área da viagem, qual que é a área dos estudos. Cada área representa uma parte do nosso corpo. Então, uma é da cabeça, a outra é dos ombros, a outra é de questão das pernas, a outra é de questão do ouvido. Então, você vai entender muito a fundo o que cada uma dessas áreas representam e também vai aprender a fazer a técnica do envelope vermelho, que é para você atrair o que você deseja para cada uma dessas 9 áreas, tá? Mas calma lá que isso é assunto para amanhã. Eu tô me adiantando, falando bastante das próximas aulas, que eu tô muito animada, né, por tudo que eu vou te ensinar aqui no evento. Mas antes, eu ainda preciso te falar sobre a nossa atividade de hoje, né? Eu falei que eu vou te passar uma atividade hoje para você aplicar hoje ainda e já começar a colocar a mão na massa, começar a ter os teus resultados de harmonização, beleza? Então, né, eu tô falando muito sobre as aulas de amanhã, a aula de quarta, mas presta atenção em tudo que você aprendeu hoje, já aqui, do que você chegou aqui agora há pouco, né, lá no começo da aula, e tudo que você já aprendeu até aqui. O poder que você viu que você tem nas tuas mãos, que você achava que estava de mãos atadas, que era teu destino, que ia ter que se acostumar, de normalizar todos esses problemas, e agora você está vendo que não. Que existe luz no fim do túnel, que tem como mudar, que tem como ter resultados extraordinários. O marido da Patrícia, que conseguiu quitar as dívidas dele, conseguiu fechar a empresa que ele não conseguia pagar os impostos, ela conseguiu ter mais clientes, né? O caso da Fran com a mãe dela, conseguiu dormir, conseguiu diminuir as dores no corpo, né? A Sônia, na relação com o filho, na relação com a mãe. As meninas que eu mostrei pra você lá no começo, as minhas alunas eu chamo todas de meninas, tá? Não importa se tem cabelo branco, se é mais nova, se é mais experiente, são todas minhas meninas. Mas a Jana com o caroço aqui, a Jaqueline que ficava fritando na cama, tô fazendo assim pra lembrar, né? A Flavinha que tinha deixado de amar o marido dela, né? Quem mais? A Helenice, que estava em depressão, estava com pressão alta, tomando um monte de remédio. Então, é esse tipo de resultado. E por isso que eu falo para você que essa aula é do despertar da guardiã do lar, porque os resultados que você viu aqui não são só resultado para elas, foi resultado para toda a família delas. A Fabiana conseguiu ajudar os filhos, a Patrícia conseguiu ajudar o marido. Então, é um resultado que quando você harmoniza a tua casa, você tem o impacto na sua família inteira. Muitas vezes, né, das outras técnicas, você não consegue. Por exemplo, eu sempre gostei muito da meditação. E eu sempre vi muitos benefícios da meditação em mim, na minha, né, no meu estado emocional.
Só que por mais que eu sentisse muitos benefícios, eu chegava para minha mãe, para minha namorada, para minha avó, falava, medita. As pessoas, às vezes até fazia uma vez ou duas, mas eu não tinha como obrigar as pessoas a meditarem. Então, elas não tinham benefício. Eu queria ajudar elas, mas não conseguia. Então, por isso que eu chamo vocês de guardiãs do lar. Porque através de uma técnica de harmonização da sua casa, você consegue se ajudar e ajudar as pessoas que você ama também. Elas acreditando nisso ou não. Elas entendendo o que você está fazendo, elas sabendo que você está harmonizando a tua casa ou não. Então, esse que é o despertar da guardiã. E eu espero que tenha despertado a guardiã aí dentro de você. Se despertou, manda aí nos comentários, por favor. Eu tive o despertar da guardiã do lar nessa aula. Manda aí pra mim, porque não é só a tua vida que vai mudar, é toda a sua família que vai ser impactada por isso, por essa harmonização. E isso é o que mais me move, isso é o que mais me deixa, assim, emocionada com o Feng Shui, que é a terapia do lar, né? Pra mim, ele é a terapia do lar. E é para você já começar a colocar a mão na massa, porque energia é movimento. Então, não quero que você venha aqui para imersão só para ficar assistindo passivamente. Eu quero que você coloque a mão na massa e não é semana que vem, não é depois, é hoje, tá? Então, para isso, para a gente finalizar essa aula de hoje, eu quero te propor um exercício que é dos depoimentos que eu te mostrei lá no começo. Lembra que eu mostrei o print da Cássia, só que eu deixei tampadinho aqui o que ela fez? A Miriam aqui também, deixei tampadinho o que ela fez? Então agora chegou a hora de revelar para você poder fazer aí na sua casa. O que elas fizeram? Elas mudaram a lixeira da cozinha. Ó, e recebi a notícia, o processo liberou que estava aguardando desde março de 2021. A Miriam aqui também, ó, tirei o lixo da cozinha, no dia seguinte meu filho foi chamado num concurso que ele passou. Bruna, lixo? Cozinha? Que é isso? Que loucura que você tá falando? É o seguinte, esse é o exercício prático de hoje. A nossa cozinha, principalmente o nosso fogão, representa muito a energia do dinheiro, a energia da prosperidade. Por quê? É ali no fogão que a gente produz o nosso alimento. O alimento é a nossa fonte de energia. Para eu estar aqui falando para você, te ensinando, trabalhando, eu preciso ter energia. Se eu tivesse sem energia, eu não ia conseguir te passar o que eu preciso passar. Então, quando a gente tem energia, a gente consegue produzir, a gente consegue ter vitalidade, a gente consegue fazer as coisas e, consequentemente, a gente tem prosperidade, a gente tem bons relacionamentos, a gente tem boa vitalidade, a gente tem dinheiro, né? Então, todos os tipos de prosperidade. Então, o nosso fogão, por essa conotação, ele está muito relacionado com a energia da prosperidade da família. Por outro lado, o lixo, ele representa tudo que não serve mais. Tudo que você não quer, tudo que você descarta, você joga no lixo, não te serve mais. E quando a gente tem essas duas energias muito próximas, a gente tem um conflito energético. Você está colocando a energia da prosperidade junto com a energia do descarte. E aí você começa a ter aquela sensação de que o dinheiro não fica na sua casa, de que o dinheiro vai embora, de que o dinheiro nem chega. Por quê? Porque você está dando essa conotação. Dinheiro para mim, é uma coisa que eu descarto, é uma coisa que eu não faço questão. Então, o que a gente precisa? Afastar a energia disso. Pelo menos 2 metros de distância. O fogão da lixeirinha, tá? Então, Bruna, mas como é que eu faço isso? Simples, pega a lixeira e coloca mais longe. Bruna, mas minha casa é pequena, eu moro num apartamento que é a cozinha ali, né, e é muito pequeno. Coloca na área de serviço. Nossa, Bruna, mas ficar cozinhando e toda vez ter que ir lá na área de serviço para colocar lá o lixo, sinceramente, é mais fácil você estar cozinhando e dar 2, 3 passos para jogar o lixo lá fora ou deixar muito prático ali, ficar cozinhando com o lixo ali do lado, mas final do mês ficar pensando como é que você vai pagar suas contas, ficar pensando como é que você vai quitar suas dívidas, ficar pensando que esse mês você vai ter que vender as férias, ficar pensando que esse mês você vai ter que pagar só o limite do cartão de novo, que você vai ter que pedir dinheiro emprestado de novo para algum familiar. O que é mais fácil? Aí é hora de colocar na balança, né? Então, afasta o lixinho, tá? Uma coisa que eu faço na minha casa. Geralmente, quando eu vou cozinhar, né, ajudar a Bárbara a cozinhar, porque cozinhar não é a minha área, não, mas cortar as coisas para a Bárbara poder cozinhar, o que eu faço? Geralmente, eu deixo uma tigelinha, um potinho, eu vou jogando tudo ali, terminou, aí eu levo lá no lixo, né? Então, não tem problema deixar as coisas um pouquinho ali, o problema é ter a energia do lixo ali próximo do fogão, tá? Bruna, pelo amor de Deus, a minha lixeira é embutida, eu não tenho como tirar. O que eu faço?
Nesse caso, você pode fazer o que a gente chama no Feng Shui de cura de Feng Shui, tá? Como é que você faz? Você pode pegar uma pedra, qualquer pedra. Você pode ir na rua e achar uma pedra, ou se você tem um cristal, um quartzo, qualquer tipo de pedra, tá? Pelo menos uns 10 centímetros, tem que ser relativamente grande. Uns 10 centímetros, você vai colocar ela no fundo da lixeira. Antes tem a lixeira, né? E tem onde a gente coloca o saquinho do lixo. Antes, no fundo, antes não dentro do saquinho, fora ali na lixeira. Por quê? Porque isso é o que a gente chama no Feng Shui de aterramento. A gente está segurando essa energia ali do descarte, do lixo, né, do que não te serve, está segurando essa energia, impedindo que ela se espalhe pelo ambiente. Isso aqui é o que a gente chama no Feng Shui de cura transcendental. Foge do nosso racional, mas dá muito resultado. Você vai ver, inclusive, várias curas das minhas alunas que elas fizeram de situações que elas não mudaram o móvel de lugar, mas fazendo curas com espelho, com cristal, com iluminação, né, com objetos específicos, elas conseguiram mudar a energia do ambiente mesmo sem precisar mudar os móveis de lugar. Igual, por exemplo, agora há pouco eu te falei sobre ter a cama em frente à porta de entrada do quarto, né? Se você não tem como mudar de lugar, você pode usar um cristal para desacelerar a energia que chega ali. Então, no Feng Shui pode ficar tranquila, tá? A gente vai avançar nessas situações, mas se você tem uma casa muito pequena, os móveis embutidos, a gente tem alternativas. A gente pode fazer as curas de Feng Shui, que com cristais, espelhos, cores, iluminação, diversas coisas, diversas ferramentas que a gente chama, né? Ferramentas de Feng Shui, a gente consegue mudar a energia do ambiente mesmo sem mudar os móveis de lugar, beleza? Nesse caso aqui é um band-aid. Se você tem como mudar o lixo de lugar, é a melhor opção. Se não tem como, aí você parte para a opção da cura colocando a pedra ali embaixo, beleza? Mas o importante é fazer e fazer hoje. O amanhã é nunca. Tem que fazer hoje. Esse é o nosso exercício da aula de hoje. E aí, quando você chegar na aula de amanhã, você já chega falando: já fiz o exercício de ontem, já fiz o exercício da aula 1, para eu saber que vocês estão comprometidíssimas. Combinado? Minha gente, é isso. Esse é o exercício da aula de hoje, mais uma frase que é o meu bordão aqui. Esse é só o começo. O melhor está por vir. Essa aqui foi só a primeira de 4 aulas que vão rolar aqui na nossa imersão. A aula de amanhã tá, ó, poderosíssima, que eu vou te ensinar o envelope vermelho para você manifestar os seus maiores desejos, e você também vai descobrir o poder de cada uma das 9 áreas do Baguá. Então, já coloca o alarme aí no seu celular, fica de olho no grupo do WhatsApp, que amanhã, às 19 horas em ponto, eu vou estar liberando a aula 2 da imersão para vocês. E para você se inspirar com o que você vai aprender amanhã, eu quero deixar você aqui com o depoimento da Rita Cota. Você vai ver o nível de resultado absurdo que ela teve com a técnica do envelope vermelho. E eu gosto de mostrar esse caso aqui da Rita, porque tem muita gente que acha que o Feng Shui tem a ver com religião, né? Tem medo, mas eu sou evangélica, mas eu sou católica, sei lá, qualquer religião. E vocês viram que eu fiz aqui, ó, 1h20, 1h21, alguma coisa assim, né? Bem próximo disso. Falando aqui pra você, e eu não falei nada de religião, não falei nada de espírito, de negócio diferente, nada. É simplesmente rearranjar a decoração, os móveis da sua casa. É muito mais científico do que misticismo, né? Mostrei aqui a escala de Hawkins de um cientista estadunidense. Então, é muito mais científico do que místico. Não tem nada a ver com religião. E para vocês verem como não tem nada a ver com religião, inclusive pelo contrário, pode te conectar, te fazer se reconectar ainda mais com a tua fé, com o teu Deus, com a tua crença, seja lá qual for, porque não tem nada a ver com religião. Vou deixar você agora aqui para se inspirar com o exemplo da Rita, tá bom? Beijinho, guardia. Muito obrigada por estar aqui comigo e a gente se vê amanhã na aula 2 da imersão Feng Shui. Quando eu estava literalmente no fundo do curso. E eu falava, caramba, Deus, tu esqueceu de mim, como que é isso? Eu não tinha esperança em mais nada. Morrer para mim era luto. Estava literalmente no fundo do curso. Família em desunião, vida financeira, vida emocional, casamento quase indo pro buraco. Eu estava bem brigada com meu Deus e eu falava, caramba, Deus, tu esqueceu de mim, como que é isso? Vendo
o filho brigando com o pai ficando com raiva do filho. Eu já estava começando a sentir raiva de ver ele tratar o pai dele daquele jeito. A gente vivia um verdadeiro caos aqui dentro dessa casa. E aí eu tirei a lixeirinha de cima da pia, botei o espelhinho no fogão, porque meu fogão não estava numa posição de comando. E, gente, eu fiz o envelope vermelho, fiz o reforço num dia. Tem 8 anos que ele estava brigando pela aposentadoria dele, e nos últimos 4 anos o INSS não estava pagando mais nada para ele. E aí, quando ele colocou as coisas no envelope vermelho, apareceu uma pessoa chamando ele para fazer um serviço. Aí ele voltou para casa todo feliz, pegou o dinheiro e botou dentro do envelope vermelho. E aí eu tinha feito a carta. Veio o resultado que tinha sido concedido para ele, uma aposentadoria de 2 anos. E outra coisa que me marcou muito, Bruna, foi eu ter feito as pazes com o meu sagrado. Então, hoje, assim, eu me sinto muito mais confiante. Meu casamento foi restaurado, minha família está ficando cada vez mais harmoniosa, porque meus filhos estavam brigados e minha filha não deixava eu conviver com meu neto. Hoje ela já manda ele aqui para casa. Maravilhoso, né? Eu sinto que tudo isso foi devido ao método Óleo. Claro que tem Deus na minha vida, tem, mas eu tive a ferramenta principal para reencontrar com meu Deus. E realmente, gente, na minha vida, o melhor está chegando todos os dias. Eu fiz as pazes com o meu sagrado.